assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Enterrado vivo. O moço que nos conta esse relato diz que lembrou dessa história que foi contada a ele devido a uma notícia que o Mateus deu a respeito de um homem que foi enterrado vivo. Então ele lembrou que há alguns anos atrás uma senhora contou isso para ele. Isso aconteceu em Capinzal, Santa Catarina. Então ele conta que nessa cidade havia um homem, essa história correu por lá, por essa cidade. E esse homem, ele teve um ataque cardíaco certa vez, foi avaliado por um médico e dado como morto. O médico assinou atestado de óbito lá, morreu o homem. Só que ninguém sabia que esse homem sofria de uma doença onde ele parecia morto por horas, mas ele não estava morto. Ele acha que o nome da doença é catalepsia, mas é algo do tipo, sabe? Já aconteceu com um ator, que eu não lembro o nome dele agora, baboados que um cantor aí também aconteceu, mas isso não é muito incomum, é difícil de acontecer, mas acontecia mais antigamente. Hoje é praticamente impossível, mas antigamente, no sítio e tal. Enfim, esse homem foi dado como morto e foi enterrado. Velaram e enterraram o homem e após o enterro dele, as irmãs desse homem começaram a ter sonhos com ele. Onde no sonho o homem ele não falava nada, mas ele parecia muito desesperado, muito triste. Enfim, ele parecia estar em extrema agonia no sonho. Não falava, mas dava para perceber que ele estava passando muito mal, vamos dizer assim, ele não estava bem. Até que as irmãs resolveram procurar mais de uma, então as duas começaram a sonhar com o irmão. Então uma conversou com a outra, falou, tem alguma coisa acontecendo aí. Elas resolveram procurar um médium nessa cidade. E ele disse que não sabe os detalhes do que elas conversaram com o médium, só sabe que o médium disse que o irmão delas havia sido enterrado vivo. E é por isso que ele vinha em sonho para elas mostrar que ele estava agoniado. Então as irmãs foram atrás e pediram ajuda às autoridades responsáveis por exumar o corpo. Elas pediram para exumar o corpo do irmão, que elas precisavam, não sei quais os detalhes disso também, mas desenterraram o irmão. E quando desenterraram veio a surpresa. O homem estava, realmente, ele estava sem os sapatos nos pés, tinha arrancado os sapatos, com a camisa toda rasgada, os botões estourados, e no desespero da falta de oxigênio dentro do caixão, ele arrancou os próprios cabelos, tinha tufo de cabelo na unha, na mão dele, faltava na cabeça. Qual foi o desespero dele? Também, né? Imagina a situação. Eu não quero nem imaginar. Eu quero ser enterrado no celular do lado, de preferência com crédito. Enfim, chegaram à conclusão de que ele morreu, foi sufocado dentro do caixão por falta de oxigênio ali dentro, porque do contrário ele estaria vivo. Depois disso, os pesadelos das irmãs acabaram. Era como se o homem só quisesse que elas soubessem que ele não estava morto quando ele foi enterrado, de que ele foi enterrado vivo. As irmãs nunca contaram para a mãe delas o que aconteceu, para poupar a senhora. Ela já era velhinha e ficaram com medo dela ficar muito nervosa, até sofrer um ataque e acabar morrendo, ou até mesmo pela tristeza, né? Imagina você saber que o teu filho estava vivo e foi enterrado vivo e morreu porque foi enterrado e não porque estava morto, que ele estava vivo, mas, né, é uma coisa muito impactante. Então eles resolveram poupar a mãe e acabaram não contando isso. Ela não soube disso. Mas como esse tipo de história é, né, ainda mais cidade pequena e tal, isso se espalhou. E acabou chegando até ele. Então, e ele disse que essa senhora que contou essa história para ele, que presenciou esse caos na cidade, ele disse que não é uma senhora que mentiria e não parecia nem um pouco estar mentindo a respeito disso. Então ele acredita que essa história ele não presenciou, mas ele acredita sim que é real. Bom, eu não duvido que isso seja real, porque isso realmente acontece e tal. Só que eu sei que existem várias histórias por aí também, como lendas, sabe? Eu até recebi esses dias aí uma história bem parecida com essa, é até legal, só que tá chovendo essa história na internet. Tem em todo canto, então não é um relato assim, sabe? Mas acontece. Inclusive no sítio, vou contar uma coisa que a minha avó me contava,
que um homem, ela sabe dizer quem é, mas esse homem, ele morreu. Também, morreu, parou, só que no sítio eles não levavam, até muitas vezes não levavam até o médico e tal. Sei lá, o homem infartou, caiu, teve um mal súbito, aí foram ver, o homem tá gelado, coloca o espelhinho lá, o homem não respira, então tá morto. Aí deram um banho, né, lá no sítio mesmo, na casa, eles faziam isso, deram um banho no homem, trocaram, e na época não velava em caixão, velava numa esteira, num chão, em cima de um banco, que eles colocavam o corpo. E estavam lá, todo mundo no velório e tal, papapá, quando esse homem de repente senta, imagina o susto, aí minha avó conta que aquilo era a gente derrubando cadeira e saindo correndo daquilo. Diz que só ficou tipo uns 3 homens lá, que foi, um deles foi o meu avô ou meu bisavô, eu não lembro direito, mas ficou lá assim. Aí o cara sentou, o que tá acontecendo? Aí eles, então, né, se você morreu, a gente tá te velando. E não, aí ele contou uma experiência quase morte. Ele contou que ele viu que ele andava numa linha tão fina que parecia um fio de cabelo e era muito difícil ele andar naquela linha. Quando ele chegou do outro lado, uma mulher fez assim pra ele: para, que não chegou a sua hora, pode voltar. Então ele virou e voltou toda aquela linha difícil de andar, sabe assim, andando em cima daquele fio de cabelo, se equilibrando, e quando ele chegou novamente no fim, ele acordou. É uma experiência de quase morte. Se é um caso onde demora um pouquinho mais essa situação, eles iam enterrar esse homem também. E aí, depois que tá enterrado, quem que vai saber? Aí o homem ia acordar lá dentro do caixão, se revirar, morrer sufocado, né? Tem 2 filmes que eu assisti, os 2 filmes se chamam Enterrado Vivo, acho que é isso. E um é sobre uma mulher que traía o marido e acabaram enterrando ele vivo, e o outro é sobre um cara que o filme todo se passa com ele dentro de uma caixa, de um caixão, sei lá. Os 2 filmes são muito bons, recomendo. Enterrado Vivo, acho que é isso. Então existem casos sim, mas antigamente, hoje, com todo esse monitoramento que tem aí, tecnologia, dificilmente vai se enterrar alguém por engano, né, vivo. Espero. De qualquer forma, fica aí meu recado de que eu quero ser enterrada com um celularzinho com crédito do lado. E com sinal, né? Já pensou? Você tá lá, você acorda, você liga fora de área? E é isso aí, pessoal. E eu tenho uma dica de livro pra vocês. O Mundo dos Sonhos. Esse é um livro usado, tá? Lembrando bem, ele é usado, tá à venda lá na loja. E ele é antiguinho, ó. Ele tá datado acho que de 1989. Ele tem umas marcas e tal, porque ele foi de alguém um dia. Mas ele fala muito a respeito de sonhos, como anotar, fala das fases do sono, onde você sonha e tal. É um livro bem legal. É usado, antigo, lá de 89, por aí, mas está à venda lá na loja sobrenatural.com.br. E se vocês gostaram desse relato, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram, seja nosso patrão no Patreon e se quiser enviar alguma coisa pra gente, este é o endereço da caixa postal. Gostaram do cenário? Escrevam aí se vocês estão gostando desse novo cenário ou não. Se não estiver gostando, paciência, porque o que eu vou fazer? Escreva aí, deixa a opinião a respeito do cenário, a respeito do relato. E um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!